Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Momento de alegria, onde hoje vamos participar da ceia do Senhor. Até que Ele venha, né? Lembrando da morte dele até que Ele venha. É preciso que nós estejamos atentos, que não sejamos pegados despercebidos. Muitos, né? Muitos serão pegos despercebidos. Porque a Bíblia nos ensina que é o hoje da nossa vida que vai nos salvar. Não é amanhã. Não é depois, como alguns estão pensando, daqui um pouco eu resolvo e vou, eu ainda sou novo, né? Mas a qualquer momento o Senhor diz, eu posso hoje te cobrar o fôlego de vida. O que tens para oferecer? Estás na minha presença? Porque hoje lembrar da ceia do Senhor, da morte dele, às vezes para as pessoas é apenas uma tradição, né? Um costume. Hoje é ceia, vamos para a igreja, né? Hoje vamos comer o pão, beber o cálice. Mas que importância tem isso na nossa vida? Qual a importância tem esse Deus que sem dever nada pagou as nossas dívidas? Que importância tem esse Deus que nos usurpou-se mesmo sendo Deus em se desprender da sua glória, se humilhar-se, fazer homem, cordeiro, e derramar o seu sangue para que nós tivéssemos vida, que nós fôssemos limpos. Que importância ele tem de fato na nossa vida? Porque às vezes é tão fácil nós dizer, o meu Deus, o meu Senhor, Ele é tudo na minha vida, mas de que forma eu tenho demonstrado com a minha vida que Ele é tudo na minha vida? De que forma eu tenho sido testemunho para esse mundo? Como hoje nós ouvimos aqui que foi dito, esse mundo já é do maligno. A gente vê que Sodoma e Gomorra também, o maligno operava, né? Só que Sodoma e Gomorra não tiveram o privilégio de receber o Espírito Santo em suas vidas para testificar dele e guiar no caminho, não é verdade? Então a Bíblia diz que para nós o juízo será ainda mais duro que para Sodoma e Gomorra. Deus de glória. Qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Destruição, né? Fogo. Só tirou Ló com a sua família. Será que hoje nós somos os Ló de hoje? Pelo menos, né? Não que Ló fosse justo, certo, mas foi o único que aprove a Deus enviar os anjos e buscar, né? E a palavra diz que Jesus vai vir nos céus com seus anjos buscar a sua igreja. Eu sou a parte desta igreja que Ele vai vir buscar. Talvez hoje. Talvez hoje, irmãos. Quem tiver suas Bíblias, abra em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Aleluia, Jesus. 23 a 26. Capítulo 11, versículo 23 a 26. Amém? Amém. Que amenzinho mais fraco, né? Amém? Amém. Misericórdia. Parece que estavam tudo com anemia. Glória a Deus. Para Jesus o amém tem que ser mais forte. Tem que ser com amor, com carinho, convicção, né? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo
dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então é em sua memória que nós estamos aqui hoje, reunidos diante desse altar, no mesmo propósito, na unidade do mesmo Deus. Onde nós devemos, como a Bíblia nos ensina, caminharmos todos uma mesma direção. Hoje a gente vê um evangelho tão mistificado, que um caminha para o sul, um para o norte, outro para o leste, cada um segundo os seus próprios entendimentos, né? A Bíblia diz em Provérbios 3, não se estribe nos teus próprios entendimentos, não é isso? Mas não é isso que o ser humano tem feito. Porque ele gosta muito de dizer, eu entendo assim. O que importa como você entende? Importa o que está escrito. E essas são palavras de salvação. Oh, glória, aleluia, Pai. Porque o que eu quero entender, o que o outro quer entender, não vai levar a lugar nenhum. Mas o que não vai nos levar a poder ser participante desse sacrifício é este fundamento que está posto. Não aquele que os homens querem colocar de uma forma, de outra ou de outra. Esse não nos dá salvação. E de que não adianta nós estarmos aqui reunidos se não for para alcançar esse prêmio maior que é a vida eterna. Adiantaria nós estar aqui? Podemos estar em casa, na rua, onde quisesse, né? Como a Bíblia diz, se está sujo, então se lameie de uma vez. Não faz diferença nenhuma. Mais sujo, menos sujo, não faz diferença. Mas ele disse, está limpo. Então se limpe ainda mais. Glória a Deus. Então isso significa que nós temos que viver um esforço constante. Para que cada dia nós possamos ser mais limpos. Isso não quer dizer que nós não cometemos erro ainda, porque ainda estamos nessa natureza pecaminosa. Mas nós temos que nos esforçar para que cada dia nós podemos ser mais participante do sacrifício de Jesus. Senão de nada adianta nós lembrar, hoje estamos lembrando que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Para pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas lembramos aqui e achamos até importante, né, o que Jesus fez por nós, mas saímos da porta para fora vivendo aquela vida acostumada, né? Praticando as mesmas coisas. O velho homem, né? Quando sai da porta da igreja para fora, ele ressuscita. E aí começa a dar ocasião para a carne, para os maus pensamentos, para os maus desejos, para os maus costumes, para as maus tradições. E vai se afastando de Deus. Vai se distanciando, né? Porque a Bíblia nos ensina que o que nos separa de Deus, o que nos distancia de Deus, são as nossas transgressões. Ao ponto que Ele não ouve mais o nosso clamor. Ele não ouve mais as nossas orações.
não pudesse. Mas ele escolheu não dar ouvido para quem não quer estar perto dele. Então ele já não ouve mais. Alguns dizem, mas eu tenho orado tanto, mas você tem estado perto dele? Você tem tido comunhão com ele? Você tem vivido o sacrifício de Jesus? Tem se submetido? Porque eu lembro quando ele me chamou, uma das primeiras coisas ele disse, para que eu possa fazer de você um instrumento, você vai ter que sentir até os açoites que eu senti. Aí quando a irmã Liane mencionava que não pense que você se converteu e vai começar uma vida fácil. Não vai. Você vai encontrar obstáculos ainda maiores, dificuldades ainda maiores. Mas você, pela fé, a esperança, você sabe que a vitória é ainda maior de tudo que você tem que passar para alcançar isso. Você sabe que a vitória vai ser muito maior do que tudo que você tem que enfrentar para chegar lá. Para você adquirir tudo que você tem de bens materiais, você não tem que acordar todo dia cedo, se chova ou se dê sol. Se você está um pouco bem ou se estiver um pouco pior, você não tem que levantar, ir lá e trabalhar o dia inteiro para receber o pão com o suor do seu rosto e adquirir as coisas materiais. E aí o Senhor diz, busca as riquezas do alto. Mas Ele diz, esforça-te, né? Esforça-te que eu te ajudo. Por que Ele disse esforço? Porque ia ser só maravilhas? Aí não precisaria de esforço, precisaria? Por que Ele precisa ajudar? Porque Ele sabe que nós não conseguiríamos sozinhos. De tão difícil que seria. Porque se fosse fácil, ele não precisava dizer, eu te ajudo. Porque tem muitos andando nesse mundo achando-se autossuficiente, né? Eu consigo, eu faço o que eu quero, eu deixo de fazer o que eu quero. Tudo mentira, né? Mentindo para ele mesmo. Porque quando é para nós alcançar as coisas do alto, somente o sacrifício de Jesus pode nos dar esse passe livre. A ceia não é apenas um símbolo, é um ato espiritual profundo, onde a igreja se encontra com o próprio Deus revelado em Cristo. Onde a igreja se encontra com o próprio Deus revelado em Cristo. Aquela palavra, né? Haja luz e havia luz, não é? É o verbo que se fez carne. E o verbo é Deus. O próprio Deus manifestado na carne. Pagando um preço por mim e você para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Dando graças. Por uma graça imerecida. Quem de nós merecia essa graça? Nenhum, né? Nenhum de nós merecia essa graça. Que o Senhor Jesus, o nosso próprio Deus, se desprendeu da sua glória para que nós tivéssemos essa oportunidade. E hoje estamos aqui lembrando. Aqui não lembramos apenas um evento. Nós nos alinhamos com o sacrifício vivo. Colossenses 2:9 diz que nele habita a plenitude da divindade. Onde está o nosso Deus? É aquele que nós lembramos que morreu e que venceu a morte e ressuscitou e hoje vive e reina nas nossas vidas. Hoje se fez carne em mim e você.
Por isso que nós participamos do corpo e do sangue. Porque ele diz na sua palavra, quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Por isso nós participamos da ceia. Para nós ter parte com ele, mas para ter parte com ele, não podemos buscar essa parte com ele indignamente. Andar contra, negando ele e depois vir querer participar do corpo e do sangue. E nós sabemos que hoje muitos, acho que tudo está resolvido se ele for na igreja e comer do pão e beber do cálice. Mas não se preocupa de viver Cristo lá fora. De ser testemunho de Cristo lá fora. E viver Cristo lá fora não é ser chamado de santo ou de um discípulo de Cristo, mas muitas vezes é ser rejeitado, é ser maltratado. Como Jesus, até mesmo quando curava, eles diziam que ele curava por Espírito de Beelzebul, não é isso? Eles reconheciam como Deus? Não. E por isso muitos de nós negamos Jesus e se afastamos, porque nós queremos elogio. Não sabemos que por Cristo nós vamos padecer nesse mundo. Ele diz, tende aflição, nesse mundo, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Ou seja, quem partiu o pão era o próprio Deus manifestado em carne. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Na ceia, quem partiu o pão ali não era um profeta. Não era apenas o Filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado. Aleluia. Glória a Deus. Aonde ele simbolizou rasgando a sua carne por cada um, que logo após ele foi entregue e crucificado por nós. E é isso que nós lembramos hoje quando comemos o pão. Lembramos que a carne dele foi rasgada para dar para cada um de nós ter vida. Ele mesmo, ele não mandou ninguém vir ali oferecer a sua carne e o seu sangue. Ele mesmo se ofereceu como cordeiro mudo para nos dar vida. A ceia nos leva à memória correta. Fazer isto em memória de mim. Muitos estão fazendo em memória de homens. Até mesmo participando da ceia com fermento, Nós sabemos que hoje poucos dão importância do que estão servindo numa ceia. Oferecendo pão com fermento. A Bíblia nos ensina e nos mostra que o pão tem que ser asmo. O asmo da verdade, da sinceridade, da pureza. E não o fermento do pecado, da maldade e do engano. Verdade. E por isso nós participamos do asmo, da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Porque é isso que nós buscamos, o sacrifício que nos liberta e que nos tira da condenação que nós estávamos vivendo. É, papai. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. A maior fraqueza espiritual da igreja é esquecer. A igreja esquece tão fácil, Porque se mantesse vivo o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós não cometeríamos erro e pecado. Nós andaríamos no caminho. Nós permaneceríamos no caminho se nós não esquecêssemos. E essa é a necessidade de nós nos reunir e lembrar da morte dele até que ele venha, para vivificar esse sacrifício na nossa vida, para que nós tenhamos temor e tenhamos força de não cair em tentação nesse mundo.
de não se deixar se levar pelo pecado, pelo engano, pela maldade. Quando eu falo de maldade, são tantas as maldades, às vezes as pessoas terminam de participar da ceia, se reúnem para murmurar, falar um do outro, julgar um do outro. E se fosse só julgar, né, alguns até condenam e colocam na guilhotina, né? A Bíblia diz, quem és tu, né, para julgar o servo alheio? Quem és tu para julgar o servo alheio? E às vezes, quem de nós nunca fez isso? Quem de nós já não fez isso? O que nos ajuda é que o sacrifício dele, o sangue dele ainda permanece vivo no propiciatório. Para que nós ainda tenhamos oportunidade de se arrepender todos os dias. Oh, meu Deus, sim, Pai. E ser sarado essa terra de novo. Porque o sacrifício dele ainda permanece vivo, por isso nós não podemos esquecer desse sacrifício, porque ele ainda advoga a nosso respeito. O sacrifício dele está ali vivo, esperando arrependimento, reconhecimento, humildade no nosso coração, para que nós possamos ser sarados pela sua palavra. Aleluia. É, papai. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. É Jesus. Esquecer o preço pago. Esquecer quem é Jesus. Esquecer o propósito da cruz. Oh, Deus. A ceia restaura a memória espiritual. É, meu Deus. É Jesus. É aqui que nós estamos espiritualmente lembrando de que nós não teremos nenhuma chance, nenhuma oportunidade de salvação, se não aprove a Deus a pagar esse preço por nós. É, papai. E às vezes temos dificuldade de passar por cima de coisas tão pequenas, um contra o outro. É, Senhor da glória. Às vezes temos dificuldade de suportar, até mesmo porque nós somos seres humanos totalmente diferentes um do outro. Verdade. Até mesmo o homem e mulher, para que vivam juntos, eles têm que aprender a conviver com as suas diferenças. Senão não conseguem. É Jesus. E Jesus convive com as diferenças de nós todos. Porque nós somos essa esposa e ele é o esposo. Veja a diversidade de gênero que ele tem que suportar. E ter humildade e amor suficiente para perdoar. Para que nós tenhamos a oportunidade de alcançar o reino de Deus. Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Quando a gente vê o que fizeram com Jesus, o quanto maltrataram, o quanto feriram, o quanto judiaram, cuspiram, furaram com a lança, açoitaram, deram vinagre numa esponja, né? E a gente sabe que quem conhece a história sabe que aquela esponja era a esponja que era limpada as latrinas, os banheiros. E aí deram para ele beber vinagre ainda. Aleluia. E nós, às vezes, temos um pavio tão curto, né? Que basta um olhar do jeito que o outro queria que olhasse, já arrumou uma confusão. Basta falar uma palavra, às vezes, até sem intenção de ofender ou de machucar, mas falou. Basta. Para
criar uma separação, uma confusão. E aí Jesus diz na sua palavra: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos ama? É do jeito que nós amamos uns aos outros? Se submetemos a situações difíceis por amor de alguém como Jesus se submeteu? Porque nós ainda somos pecadores, né? Somos merecedores de pagar o preço. Mas ele não. Ele não devia nada. Ele se submeteu a todo aquele sofrimento por mim e por você. E quando ele diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está sugerindo que nós devemos, às vezes, sofrer um pelo outro sem reclamar. Passar por situações difíceis sem murmurar. Porque esse é o desejo de Deus, que nós amamos um ao outro, capazes de se submeter a sofrimento, a dores, a angústias, perder noites de sonos. Um pelo outro. E se lembrar a morte de Jesus do tempo que veio? Estamos dispostos a ser discípulo? É tão bonito, né? A gente vê as pessoas dizendo: eu sou discípulo de Jesus. Mas é de Jesus mesmo que você está sendo discípulo? Você tem praticado as mesmas obras? Tem tido as mesmas atitudes? As mesmas condutas? Aí é ser discípulo. Ser testemunha, né? Porque ele diz que nós seremos seus discípulos, seremos suas testemunhas, né? E muitas vezes, nós, ser humano, não gostamos de ouvir essas coisas. Porque essas coisas batem na ferida, às vezes, né? Bate onde dói. Bate aonde eu não estou sendo discípulo. Aonde eu estou sendo omisso. Aonde eu estou sendo leviano. E daí não me agrada, porque o meu ego quer ser massageado. Por isso que às vezes as pessoas querem tanto receber profecias, revelações, né? Porque aí está cheio de falsos profetas que entregam exatamente o que as pessoas querem. E aí agrada. Vão até de lugares em lugares buscando uma mais bonita. Eu prefiro ver o Senhor dizer: desce, te humilha, te arrepende, para que eu possa te sarar e você ter salvação. Amém. Aleluia. Eu prefiro que Jesus diz: tu não está me agradando, volte onde você caiu e conserte os teus caminhos. Porque eu sei que assim eu tenho oportunidade de ser transformado num vaso de honra e alcançar a vida eterna. Mas se eu continuar na falsidade, no engano, na mentira, eu vou para o abismo. Certamente eu vou. E daí o que adiantou? Massageei o ego e fui para o inferno. Fiquei contente aqui na terra com as mentiras que me entregaram e fui para o inferno. Adianta? O corpo foi ferido por nós. O sangue foi derramado por nós. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando ele diz que no sangue dele ele nos deu um Novo Testamento. Nós sabemos que quando alguém em vida faz um testamento, quando morre, esse testamento tem que ser cumprido, não tem?
Se você tiver inserido no testamento, você é herdeiro. Se você não tiver, você não tem herança, não é verdade? Ele nos deu um testamento. O diácono Michael essa noite disse, né? Nosso nome é escrito no livro, né? E para que esse nome esteja escrito no livro, esse testamento aqui tem que estar escrito. E ele é escrito quando esse verbo se faz carne em cada um de nós. Quando a palavra se faz carne em nós, nós passamos a ter o DNA de Jesus. Oh, Deus da glória. E quando nós passamos a ter o seu DNA, nós passamos a ser filhos e herdeiros. Por isso, não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu ser conhecedor da palavra, ela tem que se fazer carne na nossa vida. Aleluia. E aí então nós vamos dar fruto dos céus, vamos ser testemunho do Senhor Jesus, vamos ser seus discípulos verdadeiros. Quinta-feira nós meditamos, né? Que claro que o mundo não entende o que nós falamos. Porque o espírito do mundo não entende as coisas de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, que têm o Espírito Santo dentro dele, ele entende as coisas de Deus e discerne bem as coisas de Deus e caminha nelas, porque ele já não vai mais viver no pecado, na lamaçal desse mundo. Glória a Deus. Por isso é preciso que a palavra nos transforme. Nos lave, esse sangue remidor, purificador. Por isso Jesus derramou o sangue, para nos tornar limpo, puro e poder receber o Espírito Santo. Nós vimos quando Jesus foi ao Jordão com João Batista, né? Quando ele submergiu as águas, que ele subiu, desceu em forma de pomba o Espírito Santo sobre ele. Em Atos 2,38 a palavra diz que quando aquela multidão estava ouvindo Pedro e os apóstolos pregarem, eles perguntaram o que devemos de fazer, irmãos, amigos, e ele disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali é que a igreja recebe o dom do Espírito Santo e se torna plena de Deus, passa a ser o templo do Espírito Santo, onde ele começa a viver as coisas do alto. Glória a Deus. Isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A ceia representa a aliança viva entre Deus e a igreja. Não é tradição e pacto. Na unicidade entendemos que o sangue derramado não foi de outro, foi do próprio Deus manifestado que se entregou. Em Atos 20, 28, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso torna a ceia extremamente séria e poderosa na nossa vida. É o poder de Deus na igreja, onde lembramos a importância e nos submetemos ao chamado de Deus com amor e carinho. Eu convido a igreja para nós se colocarmos de pé, abrir o nosso coração, porque quando a Bíblia diz não participeis indignamente, é quando você não se arrepende, quando você não reconhece que é pecador, que precisa do sangue dele para ser sarado, para ser remido e lavado. E agora eu e você temos essa oportunidade nesse momento de inclinar o nosso coração e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim porque sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou falho, fraco. Porque sou necessitado de Ti, Senhor. E tenho certeza que o Senhor lhe ouve. Porque com humildade e verdade o nosso arrependimento é atendido na hora.
E Ele quer nos preparar para que nessa noite nós comemos do pão e bebemos do cálice, para que podemos crescer espiritualmente, para que podemos ficar mais forte, mais cheio da sua presença, mais cheio do seu amor, da sua fé, da sua esperança, que possamos resistir às tentações, o engano, o mal. Pai Santo e Poderoso, Pai, Tu conheces, Senhor, cada um de nós. O Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo, Senhor, e por isso nessa noite eu me examinei, Senhor, e me reconheci em falta contigo, me reconheci em pecado, Senhor, me reconheci pedindo da Tua graça, do Teu poder, do Teu perdão, Senhor. Eu reconheci, Senhor, que sem a Tua presença eu não posso viver, Senhor, porque Tu és tudo em minha vida. Eu reconheci, Senhor, que não sou digno de Ti em minha vida, mas pela Tua graça, Senhor, eu preciso da Tua presença, Senhor, e nessa noite, Senhor, que venha, Senhor, me esvaziar de mim, Senhor, e que venha me encher ainda mais de Ti, Senhor, porque a Tua presença é o que me dá vida, Senhor, o que me fortalece e sustenta todos os dias da minha vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está visitando cada coração aqui nesse lugar. Eu creio, Senhor, que cada um, Senhor, está podendo sentir a Tua presença. Que nessa noite cada um vai participar, Senhor, do corpo e do sangue, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Pode louvar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, cada um que vai participar, receba o pão, o cálice em suas mãos e não coma, né? Segurem em sua mão para que nós seja abençoado e consagrado, e então participaremos do corpo e depois do sangue. Tu já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão.
Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui te apresentamos, Senhor, nesta noite, esse primeiro elemento, o pão representando o teu corpo, a tua carne que foi rasgada, Senhor, maltratada por cada um de nós, Senhor. Pai Santo e Poderoso, Pai, abençoa, consagra esse pão, para que nós participamos do teu corpo, do teu sacrifício, Senhor. Que venha, Senhor, nos ser útil para nos ajudar nesta caminhada, ajudarmos, Senhor, a resistir o mal, ajudarmos, Senhor, a ser pronto, Senhor, para demonstrar este amor que o Senhor demonstrou a nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Comam do pão. Pedro, vai passar o cálice. Aleluia, Jesus. Vai continuar louvando. Quem tem sede de achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida, o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Levante o cálice. Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui está o segundo elemento, esse cálice, Senhor. Esse cálice que representa o teu sangue derramado para nos remir, nos purificar, Senhor. Que nessa noite não participamos para condenação, Senhor, mas para que tenhamos ainda mais, Senhor, e cresçamos na graça e no conhecimento, Senhor. Que a Tua Palavra venha nos revelar, Senhor, a importância desse cálice, Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos ser testemunhas mais verdadeiras, Senhor. Coloca-nos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que do Teu sangue, Senhor, venha tirar toda a impureza, todo engano, Senhor. Que alinhe nossos pensamentos com a Tua Palavra. Que nos dê discernimento e sabedoria, Senhor, para que não sejamos enganados pelo mundo, mas permanecemos na Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, consagra e abençoa esse cálice. Amém. Bebam do cálice. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito
confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, meu Deus. Siga em todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Pai Santo e Poderoso, nós te damos graça por mais essa oportunidade, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por permitir participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, Jesus. Nós te damos graça, Senhor, por lavarmos, Senhor, de todo o pecado, de toda a imundícia, Senhor, e nos limparmos para que possamos receber a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso e maravilhoso, Senhor. Por cada irmão que está aqui conosco nessa noite, participando, compartilhando de Ti nesse momento, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um deles, Senhor, que possa levar para seus lares, suas casas, Senhor, suas famílias, Senhor, toda sorte de bênção que vem do Senhor, Pai, para que possamos ser, Senhor, cheio da Tua presença aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa também, Senhor, a cada um, cada ofertante, cada dizimista, cada um, Senhor, que ofertou a sua vida diante desse altar para Te servir, Senhor. Cada um, Senhor, que renunciou a sua vida para servir e andar na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.